já começo, então, a me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo, especialista em psicologia analítica junguiana. Eu vou falar hoje um histórico que se é conhecido sobre os oráculos e como que as pessoas viam os oráculos antigamente, comparando como as pessoas veem e usam essas ferramentas hoje, e tudo isso trazendo também um paralelo com a psicologia analítica junguiana, que o Jung foi uma pessoa que particularmente fez uso de ferramentas oraculares, né? Tanto da astrologia como do I Ching, e vou falar da experiência do próprio Jung com essas ferramentas e como ele entendia que essas ferramentas funcionavam no psiquismo humano. Porque há diferentes explicações de como essas ferramentas oraculares funcionam, né? De acordo com a crença de quem vai se consultar. E a gente vai ver que algumas dessas crenças hoje praticamente estão extintas, ainda em algumas religiões se usam, mas hoje se tem uma ideia, né, diferente, uma ideia mais individualista, mais particular, né, quando você vai utilizar uma ferramenta oracular. Embora as motivações para se procurar um oráculo continuam sendo as mesmas, né? O ser humano é ser humano sempre, né? Mas como se enxergava, como se entendia, o que se acreditava sobre aquelas ferramentas mudou e muito, e tem muito a ver com o espírito da época, né? Com como nós vivemos hoje, o que nós acreditamos hoje, como nós vivenciamos, inclusive, a religião ou a espiritualidade hoje. E eu começo, então, com essa pergunta. Eu gosto sempre de começar a palestra com uma pergunta, que é a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo da palestra inteira. De onde vêm as mensagens dos oráculos? Isso daqui é um grande mistério, né? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, sobre como é formada a palavra, né, a etimologia da palavra oráculo, e a gente já vai ver que já começa a dar algumas dicas, né? Um breve resumo etimológico. Oráculo, do latim oraculum, deriva do verbo orare, que significa falar, pronunciar. Então aqui a gente já tem um entendimento, né, de um desmembramento aí da palavra oráculo. Orar, nós ainda temos essa palavra, né, do latim, no português como é derivado do latim, nós temos orar, e orar significa tanto orar no sentido religioso, vou fazer uma oração, como a gente tem também o sentido mais amplo. Quando a gente aprende português, a gente fala uma oração coordenada, nem sei dizer direito, faz tanto tempo, a sindética, né? Sindética, enfim, essas orações, né? É um termo comum, né? Então aqui a gente tem uma parte. Remonta à noção de um lugar sagrado, onde as respostas e previsões divinas eram transmitidas aos consultantes. Então aqui a gente já tem um outro dado, né? No passado, esses lugares oraculares, eles normalmente estavam ligados a divindades. É uma nova informação que a gente tem aí. Em grego, nós temos aqui a escrita em grego, a pronúncia é mandia, né? Que é a origem da palavra mântica. Hoje nós vamos falar de algumas práticas mânticas, que são essas práticas relacionadas a ferramentas oraculares. Relacionada à ideia de um lugar de consulta ou lugar de resposta divina também. Muitas das palavras que nós temos, às vezes mesmo que não seja a mesma grafia,
mas muitas das palavras que a gente tem no latim vêm do grego. Então, eu particularmente gosto, e eu dou essa dica para quem vai pesquisar algum tema, sempre ir na etimologia da palavra, daqueles termos que são mais utilizados naquele tema. Porque a origem dessas palavras vão te falar muito sobre o tema que você quer estudar, né? Então, aqui é particularmente um método que eu uso, né? E para mim é muito útil para entender e buscar mais referências, né? Outra variação do grego é mainestai, estar possuído por um Deus. E eu vou trazer aqui alguns exemplos onde a pessoa vai consultar, né, um oráculo, e normalmente essa pessoa que vai falar a previsão, né, que vai falar o que o consulente perguntou, vai responder ao consulente, normalmente está relacionada a algum tipo de possessão, né? Se a gente pensar em algo que a gente conhece hoje, a gente pode pensar, por exemplo, em quem já visitou, né, um centro de Umbanda, tem os dias de cada entidade. Vai ter o dia do Preto Velho. E normalmente você pega uma senha, e normalmente é bem concorrida essa senha, porque as pessoas vão cedo e pegam, e são centenas de pessoas que vão esperar. Aí vão ter lá os médiums, né? E eles vão incorporar na crença dessa cultura, incorporar um preto velho e falar a partir do preto velho. E é interessante observar como que essa prática traz uma série de informações que essa pessoa nunca passou, né, para quem está falando. Porque se for alguém que você conhece, você pode até pensar, mas é porque a pessoa me conhece, então está falando isso porque já me conhece. Mas a grande maioria das vezes, a pessoa nunca viu a outra. E você vai lá aleatoriamente, você pode ir, inclusive, em um centro, em uma outra cidade, e aqui eu estou especificando a questão da Umbanda, mas isso vale para diversas práticas mânticas, né? E aqui, então, a gente tem já um mistério, né? De onde vêm essas mensagens? Na prática da Umbanda, especificamente, há uma crença que são entidades espirituais, né? Essa entidade espiritual está em um plano diferente desse, um plano onde essa entidade tem mais alcance, né? Tem mais conhecimento, consegue enxergar além das limitações da matéria, do aqui e do agora, né? É um espaço, inclusive, entendido como atemporal, e daí ele conseguir trazer informações, seja do passado e seja do futuro, né? Então, aqui eu trago um primeiro entendimento, que não esgota, mas é um entendimento. Entidades espirituais que trazem essas mensagens, na crença, né, pelo menos de quem pratica e de quem se consulta em um centro de Umbanda. Profeta vem do grego profetes, de pró, adiante, mais fetes, o que fala, que de fanai, falar. Assim era o que falava antes do seu tempo. Isto é, dizia coisas sobre o futuro. Se a gente olhar o Velho Testamento na Bíblia, vocês vão ouvir muito esse nome, os profetas, né? O profeta Daniel, né? Tantos outros que vieram e professaram, né? Trouxeram a mensagem de Deus. Aqui a gente já tem a ideia, e por que eu estou trazendo profeta, né? Era o oráculo, agora eu estou trazendo profeta, porque muitas vezes ligado a ferramentas oraculares, nós vamos ouvir falar esse nome, profetas. Um outro nome que a gente vê muito é adivinho, né? Eu vou lá nesse adivinho, essa pessoa é adivinha, né? Adivinha vem do latim divinare, predizer o futuro, de divinos, divino, relativo a um Deus, que veio de divos, Deus, devas em sânscrito. Aqui a gente já então observa que oráculo, que hoje quem vai, por exemplo, se consultar num tarólogo,
não tem normalmente nenhuma pretensão religiosa nisso, né? Não sabe que essa prática muitas vezes é milenar, né? E ela tem a sua origem em religiões, tem a sua origem em uma crença primária em deuses ou em um Deus, né? Porque isso era a prática tanto do politeísmo quanto do monoteísmo. Então, as primeiras ferramentas oraculares que a gente vai ver começam a aparecer desde que a gente tem registros históricos, que é o período sumérico, né? A Suméria, ela era localizada ali no que a gente chama de... Antigamente era o Vale do Decão, né? Que tinha a Índia, a antiga Pérsia, né? A Mesopotâmia, especificamente na Mesopotâmia, a Suméria, era um dos primeiros povos que se organizaram, é uma das primeiras civilizações, né? Marca um período aí de transição entre caçadores e coletores, né? Onde o homem vivia em pequenos clãs e era nômade praticamente, e ele começa então a se organizar em cidades e formar cidades. E essas cidades começam a se organizar de forma mais estruturada, né? Daí, historicamente, é o período que a gente chama de o período do início da agricultura também. E isso a gente pode falar 10.000 anos, né? Mais ou menos atrás, 10, 12 mil anos atrás. É o período que se estima, onde as pessoas começam a se organizar de forma mais estruturada em cidades e começa o processo civilizatório, né? Também marca uma transição nas religiões de matriarcados para os patriarcados. E isso vai acontecendo gradativamente ao longo de muitos séculos, né? Não foi assim, pá. Inclusive, existem ainda hoje algumas culturas que são majoritariamente matriarcais. Então, não aconteceu assim homogeneamente de uma vez no mundo inteiro. Isso foi acontecendo ao longo de séculos, milênios, né? Uma transição de culturas mais matriarcais para culturas patriarcais. E isso foi feito de diversas maneiras também. Hoje existe uma tendência a vilanizar o patriarcado de uma forma geral, né? Entendendo que sempre foi super agressivo, mas nem sempre foi assim, e nem em todos os lugares foi assim, né? E muitas culturas, inclusive, como a do Egito Antigo, conseguiu, durante milênios, conciliar muito bem essas questões de masculino e feminino, até mesmo na religião. Deuses e deusas com muita força e poder, como Ísis, que é conhecida até hoje, né? Então, eu trago aqui esse épico de Gilgamesh, mas só para citar, eu não vou trazer o épico, porque ele é gigantesco. É uma história muito bela e muito interessante. Eu trago esse épico aqui só para mostrar como que era a crença desses primeiros povos nas divindades e como que eles entendiam que a espiritualidade, né, a divindade, agia sobre o ser humano. Porque quando a gente vai, de novo, também para estudar, a segunda dica que eu dou para quem quer pesquisar um tema é estudar a história daquele tempo. Porque senão a gente comete um monte de anacronismos. A gente tende, e isso é natural, é um erro bem natural e muita gente faz, a pensar que o homem sempre pensou assim, sempre agiu assim, né? E se você não faz um estudo histórico, você vai cometer vários anacronismos. Você vai julgar o mundo de 10.000 anos atrás como hoje, como o homem pensa hoje, como o ser humano pensa hoje, né? Muita coisa muda de um século para outro, imagina milênios. Então, o segundo ponto que é importante saber é, historicamente, você tem que entender como aquele povo vivia e o que ele acreditava. E aqui no épico de Gilgamesh,
Resumidamente, vou falar o início. Gilgamesh era um rei de Uruk, uma das primeiras cidades formadas. E ele era extremamente tirano. Aqui você vê ele numa placa de pedra, né, com um chicote, e ele construiu um muro na cidade de Uruk, que é uma das primeiras grandes construções humanas. Isso é um registro histórico, né, tem restos dessa muralha até hoje, e foi algo gigantesco. Só que ele, segundo os relatos, era extremamente agressivo, extremamente tirano, batia, matava, faltava pessoa, ele mandava crianças, e as crianças morriam, ele mandava os idosos morriam, e vinham as pessoas falar, mas Gilgamesh, você está... se continuar desse jeito, não vai faltar pessoa. Aí ele pegava o conselheiro que falava isso, pendurava ele no muro e falava, ó, esse é o exemplo para quem se ir contra o que eu estou mandando. Ele era extremamente violento mesmo. E ele partia em viagem de conquista, né, para conquistar poder sobre outras cidades, e quando ele ia matando, estuprando, destruindo, ele era mau mesmo, ele era assim... um exemplo de tirania máxima. E os deuses daquela época, né, no Monte Machu, e é interessante que aí a gente já vê essa ideia de que os deuses moravam em uma montanha, né? Moisés vai buscar sabedoria no Monte Sinai, né? Os deuses do Olimpo estão nesse Monte Olimpo, nessa montanha, né? E o Monte Machu, então, era a morada dos deuses, e Gilgamesh, ele era filho de uma deusa chamada Ninsun, junto de um rei. E Ninsun e esse rei tiveram, então, esse filho, que ele era um semideus. Só que, para a crença desse povo, o semideus não era imortal. E é disso que vai tratar também a epopeia de Gilgamesh, uma busca pela imortalidade. E em um momento onde ele estava no ápice da sua tirania, os deuses olharam para Gilgamesh e falaram, não dá mais, vamos trucidá-lo. Chama Shamash, que era o deus Sol da época, ele prepara a sua flecha de fogo para trucidar, né, como um raio, Gilgamesh, e aí a gente já tem várias informações, né? Os mitos nos dão várias informações de crença que a gente vai ver se repetindo em várias religiões milênios depois. E quando Gilgamesh está pronto para ser trucidado, Ninsun, que era uma deusa desse panteão, eles eram politeístas, ela vai e pede intercede, né? Ela vai falar, olha, por favor, é meu filho, ele realmente perdeu a mão, mas eu tive uma ideia. Ela pede para uma deusa formar um homem tão forte e tão poderoso quanto Gilgamesh, que é Enkidu. Só que Enkidu, ele é animalesco. Ele tem chifres, ele tem orelhas pontudas, ele é uma espécie de meio homem, meio animal. Só que ele é idêntico em força e poder a Gilgamesh. E ele fica ali numa floresta, e eu estou resumindo bem um conto que é gigantesco, mas uma hora eles se encontram, e eles lutam até a exaustão, e nenhum consegue se sobrepor ao outro. E ali Gilgamesh fica muito feliz porque encontrou um rival à altura, mas ao invés de declarar ele como um inimigo de vida, ele vira o melhor amigo de Enkidu. E os dois viram unha e carne. Aqui tem toda uma simbologia que eu não vou entrar porque não é a temática da palestra, né? Mas aqui Gilgamesh integra uma parte da sua sombra. Que no caso aqui, a sombra dele era boa, porque na persona ele era muito mau. E Enkidu, então, é aquele que traz uma voz de equilíbrio. E a partir de então, Gilgamesh começa a governar com equilíbrio e com sabedoria, sempre ali ajudado por Enkidu, né? E Enkidu intercedia quando ele errava na mão. E isso se torna um padrão. Aí depois essa epopeia continua, né? Aqui eu só quero trazer, com esse pequeno recorte dessa saga mitológica, a gente vê como que aquele povo entendia, né? Que, então os homens, eles são
punidos pelos deuses se eles extrapolam. Essa é uma ideia que começa a vir desde a civilização suméria. E como a gente sabe isso? Pelas tabuletas de argila, né? Em escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi a primeira forma de registro que se tem história. A gente sabe nas pinturas rupestres, né, que tinha aqueles desenhos, mas antes disso, de escrita, não se tem. Pode ser que exista e ainda não foi encontrado, ou né, está perdido por aí, em algum centro, embaixo da terra, né, centro arqueológico ainda não descoberto, mas que se tem registro é isso, e é mais ou menos de 10 mil anos, 12 mil anos atrás. E o mito, a gente coloca aqui 2.000 anos antes de Cristo, o que para nós já faz 4.000 anos, foi quando, né, se tem registro de uma dessas tabuletas que conta essa história. E essa história estava tão fragmentada que eles tiveram que complementar com a história dos babilônios, que foi o império que veio depois dos sumérios, né? E os babilônios já entram em contato com a história dos hebreus, né? Os futuros judeus, das tribos de Judá, que inclusive os babilônios escravizam, né, os judeus durante um tempo, depois eles saem. Vou contar um pouquinho sobre isso. Por que eu estou falando disso sem estar falando de oráculo? Porque tem tudo a ver. Se na etimologia a gente viu que o oráculo vem, né, da voz da divindade, a gente tem que entender, então, quem usa a ferramenta oracular, quais divindades ela acreditava, porque era dali que vinha essa voz, né? E nessa epopeia, a gente já começa a ver os primeiros oráculos também surgir. Surge a profecia de que vai surgir um rei tirano, surge a profecia de que Enkidu tem um sonho e ele vê a sua morte, ele prevê a sua morte, né? E esses deuses estão sempre intercedendo, estão sempre interferindo, estão sempre ali misturados, né, na crença desse povo. Daí as primeiras ferramentas oraculares têm uma relação extremamente íntima com a religião daquele povo. Uma outra saga que eu vou trazer aqui de forma bem resumida também é uma sequência de tragédias gregas, conhecidas como Maldição dos Átridas, também Maldição dos Tantálidas, porque Tântalo é o que dá início a tudo, né? E nessas tragédias, muitas delas vocês já vão ter ouvido de nome, algumas vão até conhecer a história. Quase todas têm, num primeiro momento, uma profecia, uma consulta oracular que fala vai acontecer isso, então faça isso ou aquilo outro. Quando a profecia, né, do oráculo é boa, ninguém se incomoda. Mas quando é ruim, normalmente o consulente faz de tudo para que essa profecia não se realize. Só que essa profecia é a voz de Deus. Então, um Deus nunca erra. E o que acontece é que, na tentativa de fugir da previsão oracular, muitas vezes ele faz até que aquilo aconteça mais rápido. Eu vou trazer até um outro exemplo da literatura. Mas então aqui, resumindo, né, o Tântalo, ele era da época da Idade de Ouro, os homens viviam junto dos deuses, ele ajudou Zeus na titanomaquia, então ele tinha muito prestígio ali, ele frequentava o Olimpo, ele comia do néctar e da ambrosia junto dos deuses. Só que ele fere a confiança com Zeus quando ele oferece para os outros homens que não tinham esse prestígio o néctar e a ambrosia. E como ele ajudou Zeus, Zeus permitiu que ele errasse dessa vez. Ele falou, olha, dessa vez passa, né, mas você não pode fazer isso. O néctar e a ambrosia, se todos os homens comerem, todos vão ser jovens e imortais para sempre. E para quem a gente vai governar, né? E ele aceita, e no segundo momento ele esquarteja o próprio filho Pélops e serve num banquete, onde Zeus, percebendo isso, porque ele tinha, né, o dom da premonição e da onisciência, como os deuses têm, ele pega Pélops, refaz, dá a vida de volta a Pélops
e condena Tântalo a fome e sedes eternas no Tártaro, que era o último nível do mundo dos mortos, né, na crença dos gregos. E ali ele tinha fome e sedes eternas com uma árvore de frutos em cima dele e um rio embaixo dele. Mas quando ele se esticava para pegar as frutas, as árvores encolhiam os braços. E quando ele abaixava para beber água, a água escoava. Então ele estava o tempo todo com fome e sedes eternos, mas o tempo todo com esse estímulo na frente dele. Isso é uma metáfora do que hoje, em tempos modernos, a gente poderia chamar da neurose, né? Isso é tipicamente a neurose. Porque o que é a neurose? Você ficar fixado, né, em um momento que não é esse e querer que as coisas aconteçam do jeito que elas não são. Há uma inadequação, uma inadaptação ao meio onde você está, uma não aceitação, né? E ele fere a confiança com a divindade. Então ele perde essa conexão, ele fica só no humano, ele não tem mais o divino. O divino é quem nutre ele espiritualmente, né? É uma metáfora muito profunda essa. Então ele vai ter fomes e sedes eternas, porque até se ele pudesse comer e beber essas águas e desses frutos, ele ainda teria fome. É a compulsão, por exemplo, do que o Santo Agostinho trouxe como pecado capital, da gula. Você come, mas não sacia, você come, mas não sacia, né? Porque você não está se nutrindo espiritualmente. Então, essa fome, ela é um vazio de outra coisa, não de comida, não de nutrientes. É uma compulsão. Uma compulsão, de novo, é um aspecto neurótico. Então aqui a gente vê uma questão muito interessante, porque, como eu falei, várias tragédias vão vir daí, porque toda geração de Tântalo vai ser amaldiçoada. E praticamente todas as histórias que a gente conhece vêm de Tântalo, da mitologia grega. As histórias dos humanos, né? As grandes tragédias que foram aí interpretadas em peças de Sófocles e tantos outros. Então, Pélops depois se torna um grande herói, se casa com Hipodâmia, aí tem esses filhos, né, Tieste, Atreu, Plístine e Crísipo. Crísipo, ele vai fugir em algum momento com Laio. Laio recebe acolhimento na casa de Pélops, porque estava passando por alguma dificuldade, e se apaixona pelo filho mais novo, e ele já tinha mais idade, se apaixona pelo filho mais novo, Crísipo, de Pélops, e rapta Crísipo, com permissão dele, né, de Crísipo, não de Pélops. Pélops amaldiçoa essa relação. Aqui se diz, segundo Junito Brandão, que é até de onde eu tirei essa imagem, que no livro Mitologia Grega, tem volume 1, 2 e 3, né? Esse é do volume 1. Diz que aqui é o primeiro registro que se tem de pederastia, que era uma prática bastante comum na Grécia Antiga, né? De, inclusive, um homem mais velho iniciar sexualmente um homem mais novo. Culturalmente, é absolutamente diferente do que a gente enxerga hoje, por exemplo, né? E para esse povo, por exemplo, eles não se reconheceriam, então, homossexuais ou gays. Não, isso era uma prática cultural daquela época. Daí eu falo da gente entender as questões históricas para não cometer anacronismos, né? Não fazer julgamentos errôneos. Mas então, ele é amaldiçoado, Laio é amaldiçoado porque ele rapta Crísipo, que era o filho de Pélops, e aqui a gente tem a maldição dos Labidácidas. Laio era um Labidácida, e ele casa-se com Jocasta e tem Édipo. E o que tem em Édipo? Um oráculo que vem e diz, na peça Édipo Rei, né, imortalizado por Sófocles, vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser a causa da desgraça desse reino, e vai matar o pai e casar-se com a mãe. Eles mandam matar esse filho, ele acaba não sendo morto, vai para Coríntio,
é criado por outro rei e rainha, ele acha que é, né? Lá ele consulta um oráculo, ele acha que é filho deles, e descobre que ele vai matar o pai. O oráculo se repete, são cidades diferentes, são oráculos diferentes, mas o oráculo se repete. Ele fala, você vai matar o seu pai e casar com sua mãe. Ele foge dali e fala, eu nunca vou voltar aqui, então eu não vou cumprir com essa profecia. Mas o que ele faz? Exatamente isso. No caminho, há um problema, numa encruzilhada, há um acidente, ele discute ali, né? Na época era engarrafamento de carruagens, né? Aí há ali um problema, como hoje sai um na rua e dá um tiro no outro, nada mudou. Ser humano é ser humano há milênios, né? Édipo sai, encontra Laio na carruagem da frente, né? Discutem, mata o Laio, mata seu pai. Parte da profecia cumprida, vai para Tebas, resolve o enigma da esfinge e se casa com Jocasta, porque aquele reino estava sem rei. Tem filhos, e aí vem Antígona, né? E as tragédias vão prevalecendo, né? Como o reino não prospera, aí ele vai consultar um oráculo, nesse caso Tiresias, o velho, sábio, cego, né? É uma das figuras do oráculo. O velho, sábio, cego é aquele, o cego não é aquele que perdeu a visão simplesmente, é aquele que volta a visão para dentro. E ali ele tem acesso à sabedoria plena. Por isso que ele é cego. Por isso que Édipo depois se cega também. Porque ele vai em busca do caminho desse velho sábio, né? Édipo é muito mais do que só essa triangulação de pai e mãe que Freud resumiu, e o Jung, no próprio livro Símbolos da Transformação, já diz que não concorda com essa visão simplista, né? O complexo de Édipo, que a psicanálise traz, é muito mais amplo do que só essa triangulação entre pai e mãe, né? Porque também é o processo da jornada heróica do Édipo. E Édipo, ele se torna um velho sábio, né? Édipo em Colono, outra peça de Sófocles, mostra a redenção de Édipo, né? Como ele se torna depois esse velho sábio cego, né? E aqui a gente vai tendo várias informações que nos dão, várias referências que nos dão ideia de como esses oráculos funcionam, né? E como que é muito mais amplo, muito mais rico do que só você ir fazer uma pergunta e receber uma resposta, né? Muitas vezes enigmática, porque a maioria desses oráculos eles não davam respostas diretas, né? Eram metáforas. E, enfim, aqui a gente tem Guerra de Troia acontecendo, tem muita coisa. Eu não vou perder muito tempo aqui, senão eu poderia falar a palestra inteira só sobre essas tragédias aqui. Todas elas vão desembocar em várias questões filosóficas, né, que inclusive muitos filósofos, como Aristóteles, pensaram e filosofaram sobre os acontecimentos aqui.